Debate Público. Estamos em direto aqui na TV Record. Já sabe que de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, estamos juntos para desenvolver os temas da atualidade, sempre com a sua participação através do telefone 210-346-016. Pode recorrer também ao e-mail ao debatepúblico@recordeuropa.com. O programa para a troca de seringas nas prisões vai avançar já no próximo ano, no mês de fevereiro, a título experimental, primeiro na cadeia de Passos de Ferreira e também no estabelecimento prisional de Lisboa. O Governo diz que esta medida pretende reduzir a propagação das doenças infecto-contagiosas. Faz parte de um plano que foi recentemente apresentado e, aliás, esta da distribuição de seringas nas prisões é a mais polémica. Vamos falar acerca desta situação hoje no debate público, sempre também com o seu comentário, se concorda ou não com esta medida do Governo. Em estúdio vai estar Guilherme Louro Pedro, ele é do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, já está no estúdio do debate público, também do IDT, o Instituto da Droga e Toxicodependência, temos a doutora Paula Val de Andrade. Daqui a pouco, também com o seu comentário em relação ao tema central de hoje, a troca de seringas em meio prisional. Avançamos agora no debate público para a revista de imprensa. Começamos pelo Jornal de Notícias, chama hoje à primeira página: chuvas intensas alagam centro e sul de Portugal. Também o resultado ontem do jogo do Sporting e também o jogo do Porto. No Correio da Manhã chama à primeira página o título: mãe suspeita de abuso sexual a filho de 4 anos. Hospitais SA com dívidas e déficit cada vez maiores. É a manchete hoje do Diário de Notícias. Também inundações e elevados prejuízos fustigam centro e sul do país. No Público, DECO vai apoiar ações de clientes contra os bancos. Taxas de juro de novo em ação. Esta é uma medida que vai avançar. Algumas das notícias, portanto, que marcaram a atualidade, mas há outras. A arte-terapia vai estar à disposição de mais pessoas. Exatamente o que é a arte-terapia e como pode ajudar nas várias áreas foi o objetivo de um congresso que foi realizado recentemente em Lisboa. Porque a criação artística também pode ajudar a tratar problemas psicológicos, a Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia lançou um programa para que todos possam ter acesso. Quem sabe explica em que se aplica esta invulgar forma de terapia surgida na década de 1940. Também há outro tipo de situações, nomeadamente as perturbações da ansiedade, os ataques de pânico, perturbações da personalidade, que hoje também são muito comuns. Criar uma obra de arte com os mais diversos materiais pode ser uma ajuda para enfrentar o que nos perturba. Convém também saber a diferença entre arte-terapia e arte-psicoterapia. Na arte-terapia o foco é realmente a criação artística. Portanto, o terapeuta está num papel secundário de assistente praticamente do processo. Na arte-psicoterapia o que interessa é a relação psicoterapêutica mediada pela arte. Uma estranha forma de tratamento a ter em conta. A arte-terapia. Recuperamos então o tema central hoje do debate público, a troca de seringas em meio prisional, uma medida polémica do Governo, avança já em fevereiro do próximo ano. Queremos saber a sua opinião, 210-346-016. A linha vai estar aberta já a seguir, a um breve intervalo. Até já. Prevê-se para fevereiro de 2007 a primeira experiência de troca de seringas nas prisões de Passos de Ferreira e de Lisboa. O propósito é travar a propagação de doenças infecto-contagiosas como a sida e hepatites. Se o Governo fez essa medida, provavelmente também se baseou em estudos que foram feitos noutros países. A troca das seringas será feita sob supervisão de profissionais de saúde, mas há quem pense que a violência e o consumo de droga poderiam aumentar com esta medida. Seringas nas prisões, porquê? Como é que a droga vai para dentro de uma prisão? Acho impossível. Está lá dentro, como é que ela vai cá de fora lá para dentro? Eu acho impossível. Alguém tem coisas que levam lá para dentro, ninguém revista, quem vai cá de fora lá para dentro, dão-lhes
lá dentro? Há negócios lá dentro? Só mesmo cortando pela raiz esse mal, fazendo com que eles nunca mais vejam droga à frente para se habituarem a não tomar. Apesar da polémica, a medida vai mesmo avançar. Muito bem, fica então a reportagem a lançar também o debate de hoje acerca da troca de seringas em prisões. Está connosco a doutora Paula Vale de Andrade, é do Instituto da Droga e Toxicodependência, o IDT, também do Sindicato Nacional Corpo da Guarda Prisional, Guilherme Louro Pedro. Também no início deste debate fica o esclarecimento, não corresponderam ao convite o Ministério da Justiça e também a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, convidados pela produção do debate público para falar acerca deste tema. Vamos falar então acerca da troca de seringas em prisões, aliás, uma matéria que o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional tem contestado, alegam que condições de segurança admitem mesmo realizar uma greve se a ideia avançar. Mantêm essa posição? Portanto, o princípio da greve não se vê na questão das seringas, propriamente. Revê-se em outros pontos, nomeadamente na aposentação, na questão da assistência na saúde, na questão da promoção e também no descongelamento de vagas, ser consagrada a nossa previsão como de risco e desgaste rápido e mais algumas questões. Guilherme Louro, a questão da troca de seringas concretamente, no meio prisional, o sindicato concorda ou não? O sindicato discorda da implementação da troca de seringas em meio prisional conforme foi feita a abordagem no início. Ou seja, quando se prevê a implementação de máquinas de troca automática de seringas dentro da ala prisional, o sindicato discorda por completo. E porquê? Quais são os fundamentos? Portanto, as questões também de segurança, não é? Fundamenta-se no facto de termos alas sobrelotadas, em que temos camaradas, na maior parte dos estabelecimentos, camaradas com 10, 14 indivíduos, celas que em princípio até foram feitas só para um recluso e neste momento estão com 4 reclusos lá dentro. E que nós sabemos de antemão que colocando uma máquina de troca de seringas no meio da ala prisional, ali à descrição de todas, à primeira, com certeza que a máquina ia provar e era um descontrole total com as seringas. Muito bem. A colocação da máquina, como dizia o elemento do sindicato, presumo que era uma das hipóteses. Boa tarde também, doutora Paula Vale. Essa medida vai avançar? Boa tarde. Eu penso que é importante o que foi dito e em relação ao programa Troca de Seringas em meio prisional, penso que há algumas coisas que importa focar. Primeiro, é uma medida, entre outras medidas, que tem como objetivo combater a questão da propagação de doenças infecciosas. Há um plano nacional que foi apresentado, não é? Exato, Portanto, esta é uma das medidas. Uma das mais polémicas, digamos, ou mais polémicas. Exato, mas não podemos esquecer todas as outras e, portanto, convém que esta não é a medida, vem enquadrada numa série de outras medidas que têm a sua importância e que têm o seu espaço. De facto, uma das estratégias importantes na redução das doenças infecciosas é, de facto, o programa Troca de Seringas. E isso é visível desde 93, desde que ele foi implementado em Portugal, e que foi, de facto, a grande medida e o que inverteu a questão, nomeadamente, do VIH-Sida na população toxicodependente, é, de facto, uma medida a ter em conta e a não esquecer. Em relação ao meio prisional, eu penso que esta poderá ser uma estratégia para tocar utentes ou indivíduos que consomem substâncias psicoativas, nomeadamente heroína e cocaína por via endovenosa, mas que de outra maneira nós não conseguimos tocar e de outra maneira nós não conseguimos chegar. Portanto, o IDT apresentou esta medida, como dizíamos agora, faz parte de um plano nacional. Portanto, como é que vê esta posição ou como é que responde ao sindicato, uma vez que alegam as tais condições de segurança também? Eu acho que para já é importantíssimo envolver toda a comunidade toda a comunidade prisional, no sentido de desenvolver um programa destes, que contenha medidas destas que são mais ou menos polémicas. Portanto, eu percebo perfeitamente esta questão da insegurança e perceber que de repente, de um momento para o outro, vamos introduzir seringas sem controle, mas não é o caso. Eu penso que foram dados alguns passos. Eu não faço parte do grupo de trabalho que preparou o documento para apresentar às 3 tutelas, mas sei que vêm vertidas nesse documento uma série de considerações
e, nomeadamente, implicar também os guardas prisionais em todo este processo. Porque uma das coisas que nós nos temos apercebido é que dos estudos de impacto destes programas em meio prisional em países vizinhos, portanto, em países da Europa, há uma questão que é sempre focada com forte interesse, que é o envolvimento de toda a comunidade prisional. Como é óbvio, os guardas prisionais farão parte desta comunidade e são parte integrante da decisão também. O próprio presidente do IDT, que aqui representa, portanto, João Golão, alertou para a necessidade de sensibilizar também os guardas prisionais para esta medida e, sublinho, não pode avançar esta medida contra a vontade destes profissionais. Esse processo de sensibilização já teve início? Eu penso que já está pelo menos esboçado aquilo que será um processo de trabalho conjunto entre os guardas prisionais e os técnicos. Como é que vai trabalham. acontecer, doutora? Eu penso que há várias formas de o fazer, nomeadamente através da informação, através de apresentação de casos semelhantes. Posso lhe dizer que em todos os relatórios que nós temos de estabelecimentos prisionais que aderiram ao programa Troca de Seringas, não há um caso de violência utilizando seringas. E uma das coisas que se tem verificado nos estabelecimentos prisionais onde têm sido implementadas estas medidas é que a taxa de retorno das seringas é quase 100%. Na maioria dos casos é 100%, quando não é 100% é 99, qualquer coisa por cento. Ou seja, a maior parte das seringas, a totalidade das seringas são recolhidas. Portanto, isto também importa que as pessoas sejam parte integrante desta discussão, parte integrante desta reflexão e que não sintamos que estamos uns de um lado e outros do outro lado da barricada. Estamos todos do mesmo lado, não é? Muito bem. Sr. Guilherme Pedro, portanto, o próprio presidente do IDT, como dizia agora, diz que é essencial que os próprios guardas prisionais façam parte integrante deste projeto. Não pode avançar, diz este responsável, contra a vontade dos profissionais da Guarda. Este processo de sensibilização dos guardas prisionais considera importante e já teve início? Não teve início, apenas houve abordagens, portanto, junto à Corporação de Guarda Prisional na pessoa do sindicato, concretamente porque já houve uma discussão anterior, nomeadamente em sede de Comissão de Saúde da Assembleia da República, também numa Comissão de Saúde da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, que fez o levantamento, portanto, nomeadamente quantas seringas tinham sido apanhadas dentro da ala prisional, que realmente está em desuso. Eu concretamente tenho 17 anos de guarda prisional, não encontrei rigorosamente uma seringa. E no ano de 2005, salvo erro, foram encontradas 19 seringas, portanto, em buscas realizadas nos estabelecimentos prisionais, e uma parte delas foi fora, não dentro da ala prisional, mas fora, mas para injeção de administração de asteroides, portanto, por causa de ginásio, de culto do corpo. Mas em relação a este processo de sensibilização dos guardas prisionais, acredita que é importante? É fundamental. Com certeza, então foi dito agora na semana passada na Assembleia da República, não me estou agora a lembrar concretamente quais foram os deputados que o disseram, não estou a lembrar o nome, mas esta medida aí para a frente só é possível realmente que os guardas prisionais vistam a camisola. Portanto, que se integrem de corpo e alma nessa medida. Muito bem. Já voltamos à conversa. Vamos ouvir as primeiras opiniões dos telespectadores. Recordo 210-346-016. A linha já está aberta. Em Santarém está Maria Joaquim. Boa noite, Maria Joaquim. Boa noite, como está? Passou bem? Obrigado. Olha, ouça, desculpe lá. Isto faz-me uma confusão. Eu sou técnica de saúde e sou enfermeira. E agora fui aos Açores e fui toda fiscalizada. Levava 2 canetas de insulina para meu uso pessoal e tive que entregar e mostrar ao CEF e aos serviços policiais porque é que eu levava aquelas 2 seringas. Eu tive-lhe a explicar porquê. Fui toda vigiada, até tive que tirar os sapatos, assim como todos os passageiros naqueles voos. E digo sinceramente, essa senhora é técnica de saúde, só me faltou pôr um espéculo para ver se eu levava alguma coisa. Portanto, nos aeroportos somos todos vigiados, não é verdade? Portanto,
da minha profissão, não vejo nem médicos, que não temos médicos em lado nenhum, é um problema para os serviços de urgência dos hospitais e dos centros de saúde. Portanto, eu não percebo onde é que vão buscar médicos e enfermeiros para fazer essas trocas de seringas. E não é troca de seringas, porque as seringas têm uma agulha na ponta. Portanto, nas prisões, é exatamente para desmamar esses indivíduos, para eles entrarem na sociedade e para os tratarem. Não é exatamente para manter a mesma situação, porque eles depois, quando vêm cá para fora, vêm exatamente fazer o mesmo. E eu, que estou dentro desta profissão, eu sei perfeitamente que essas histórias das metadonas e disto e daquilo e daquilo outro, está-se a dar metadona às X horas e não sei o quê, com os técnicos de saúde ali a vigiar. E eles depois vêm para as escadas mesmo nos hospitais a injetarem-se. Portanto, isto é que é uma rede que eu não percebo, não consigo perceber, e não sou uma leiga, e eu não consigo perceber esta história toda. Pronto, já dei a minha opinião. Boa tarde. Maria Joaquim, muito boa tarde. Obrigado também por ter vindo ao debate público. Temos mais telespectadores. A indicação agora que tenho é que vamos até ao Cacém falar com a Maria Pinto. Boa noite, Maria. Boa noite. Boa noite e seja bem-vinda. Desde já, parabéns para o programa, que tem trazido alguns debates bastante interessantes. Em sequência da senhora que falou antes de mim, eu concordo plenamente com ela, porque a troca de seringas dentro das prisões acho que não está bem, nem nas prisões, nem no outro lado qualquer, porque não traz grandes benefícios, não traz benefícios para as trocas dentro das prisões e, para além das prisões, também nas farmácias, porque a gente passa pelas ruas, como eu passo muitas vezes, e vimos seringas e vimos agulhas espalhadas e qualquer pessoa apanha a troca de seringas. E o caricato é que qualquer pessoa que se injeta vai à farmácia, troca a sua seringa, troca a sua agulha, e para nós, como aquela senhora falou e muito bem no aeroporto, que teve que ser revistada, para nós, eu falo como diabética, nós, para adquirirmos uma simples palheta para pormos o sangue, para medirmos a glicémia, não nos vendem nem com venda suspensa. Somos obrigadas a ir a uma consulta e, com a receita do médico, comprar. Como é que é possível uma simples palheta para medir a glicémia do açúcar no sangue? Não nos é permitido comprar livremente e chegam à farmácia as pessoas que se drogam e trocam seringas e agulhas e deixam-nas espalhadas por aí pelas ruas, onde há crianças a brincar, ou por todo o lado. É uma coisa que não se percebe, não se entende. Eu sei que é um problema muito difícil, talvez um dos maiores problemas que existe na nossa sociedade de hoje, que não é fácil resolver, mas, por amor de Deus, a pessoas que são doentes, que precisam de uma simples palheta para medir a glicémia, não acho que é injusto não se poder vender livremente nas farmácias. É tudo o que tenho a dizer. Uma boa tarde e felicidades para o programa. Muito bem. Muito obrigado também, Maria Pinto do Cacém, por ter estado connosco e também a opinião que emitiu. Vamos ouvir daqui a pouco o comentário. Agora uma ligação até Rio de Moro. Junta-se agora ao debate público. Amélia Pires, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Eu, como faz um pouco de confusão também, é como é que se discute se deve ser ou não feita a troca de seringa em prisões. A mim preocupa mais é como é que a droga lá vai parar, não é? Exatamente, é uma questão que vamos também lançar, Amélia. Pois, e, por exemplo, conforme essas duas senhoras falaram, se é giro porque realmente são só mulheres, eu também tive que fazer um tratamento, tive que pagar as seringas para fazer esse tratamento, embora os medicamentos fossem todos adequados e era necessário comprar seringas, ninguém me facultou seringas, tive que comprar, e eu pensei como é que é possível alguém pensar em haver troca de seringas, quando nas prisões, neste caso, nem sequer devia haver droga, quanto mais troca de seringas. Quem diz isso diz a metadona ou o que é que seja, porque infelizmente nos dias de hoje eu, por exemplo, não acredito numa recuperação. Era bom que isso fosse verdade, mas não acredito numa recuperação, porque acho que toda a gente acaba por lá ir parar no fim. Pronto, era esta a minha opinião. Bem. Parabéns pelo programa e boa noite para todos. Obrigado, Amélia, também por ter vindo ao debate público. Mais uma ligação em Lisboa. Está o Fernando Sousa. Boa noite, Fernando. Boa noite. Boa noite, a sua opinião?
minha opinião é que é uma pergunta. Porquê é que não poderá haver nas prisões cães treinados para cheirar a droga e qualquer pessoa que tivesse, desde guardas prisionais a visitantes, que tivessem em contacto com as pessoas que estão presas, teriam de ser cheiradas pelos cães? Isso seria uma maneira, se calhar, de impedir que a droga... Porque como é que uma droga pode entrar dentro da prisão? Como é que, se as pessoas estão presas por andarem a vender droga e dentro das prisões vende-se mais droga do que cá fora? É uma coisa que realmente nós é que estamos a pagar. A cura das SIDAs, a cura das hepatites, as alimentações, tudo os prisioneiros estão lá dentro. Mas quem é que ganha com este negócio da droga? Alguém deve estar a ganhar. Porque se realmente num aeroporto, em qualquer coisa, as pessoas são vistoriadas para ver se têm drogas e conseguem detectar essas drogas, e numa prisão não consegue haver ali cães, não haver ali... há droga, em todas as prisões há droga. Como é que isso é possível? Fernando Sousa, obrigado também. Ok, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado e até breve. Obrigado também pela audiência. O 210-346-016, a linha continua aberta. Os nossos convidados vão tomando notas porque temos outra telespectadora. A Maria de Fátima está em Lisboa. Boa noite, Maria de Fátima. Muito boa noite. Boa noite. Olha, é o seguinte, eu pergunto o seguinte... sobre a troca de seringas nas cadeias, isto é um caso que dá uma grande revolta, porque se os presos, a maioria, são toxicodependentes e são presos por fazerem roubos, enfim, todo o problema referente à droga, como é que é possível que um indivíduo, ao ser detido e que precisa de ser tratado porque o toxicodependente é um doente, ainda lhe vão facilitar as seringas para se injetar? Isto já não falando no perigo que é para os guardas e todo o pessoal que vive, que está dentro das cadeias, não é? Porque é uma arma, uma seringa. Portanto, como é que entra lá a droga? Quem é que a leva? São os familiares? Ela tem que entrar. Ora, se os familiares são revistados, os sacos são revistados na EPL, ou como consta, os sacos são entregues na portaria e entregues depois ao recluso, depois de inspecionados. Agora, eu só gostava de saber como é que a droga entra para eles poderem injetar por via das seringas, não é? Quer dizer, isto é tão revoltante, que quer dizer que não dá para contar onde é que nós vamos parar com este Portugal, com esta miséria humana, que deviam dar toda a possibilidade ao toxicodependente se tratar. Não é metadona, é deixá-lo a tomar os comprimidos até passar a ressaca e depois acompanhado psicologicamente, para quando saísse da cadeia não desse mais problemas aos familiares e a ele próprio. Agora estão ainda a fazer uma coisa destas. Isto realmente só num país que isto é pior que... Não dá para contar. Muito boa noite, muito obrigada, e isto aqui está a minha revolta, e que realmente pensem um bocadinho e deixem a pergunta no ar. Como é que a droga entra nas cadeias? E vamos responder a essa questão também. Obrigado também por ter vindo ao debate público. Em Lisboa, mais uma participação. Falamos agora com Elizabeth Silva. Boa noite, Elizabeth. Estou sim, muito boa noite. Boa noite. A sua opinião? Em primeiro lugar, quero dizer que sou totalmente de desacordo a haver uma sala vá lá, chamamos-lhe sala de chute, não é? Como eles dizem. Essa era outra das propostas. Diga. Estou a ouvir muito mal. A questão da sala de chute em meio prisional era outra das propostas. Agora falamos já acerca da distribuição. Não concordo plenamente por vários motivos. Acho que para já, porque assim põe em risco a segurança dos guardas, das pessoas que lá trabalham. E eu não acredito, percebe? Não acredito plenamente que as pessoas que lá trabalham, que sejam guardas, que a droga entre por eles. Acredito sim que muitas famílias que a levem, e tenho conhecimento que os advogados são as únicas pessoas que não se podem ser revistadas ou entrar no EPL, ou seja, noutra prisão qualquer. Infelizmente, hoje em dia, percebe, há muitas falcatruas e há muitos advogados que estão em início de carreira, e Deus me perdoe, assim, eu estou a levantar uma questão, se calhar um bocado delicada demais, mas eu não confio sinceramente nos advogados. Eu, sinceramente, não confio sinceramente nos advogados. Agora, eu não ponho em questão
o profissionalismo dos guardas prisionais. Agora, o que eu acho é que é de lamentar, num país de crise como nós temos, quererem fazer troca de seringas nas prisões, entrar droga nas prisões, quando há tanta coisa que está mal no nosso país, tanta criança a passar fome, tanta gente a viver na rua e que ninguém se preocupa com essa gente, só se preocupam com os drogados, com os toxicodependentes, porque são coitadinhos, porque são os doentes da sociedade, mas estão a incentivá-los cada vez a consumirem mais droga e cada vez a haver mais vandalismo. Eles vêm cá para fora, roubam, depois vão lá para dentro para a prisão, porque a teoria deles é esta, porque eu estou lá dentro preso, ainda tenho a possibilidade de ter droga, não é? O que é que eu estou aqui a fazer fora? Cá fora tenho que me sujeitar a roubar, a sujeitar-me a certas coisas, e cá na prisão eu tenho uma vida regalada. Elizabeth. Sem contar que eu, como contribuinte, estou a descontar para a estadia deles na prisão. Todos nós, os contribuintes, pagamos para a regalia que eles têm na prisão. Porque se lhes dessem trabalho de obras para fazer, coisas para eles fazerem, se calhar não havia tanto vandalismo como há, e não havia tantas pessoas a quererem ser presas como há hoje em dia. Elizabeth, muito obrigado também por ter vindo ao debate público em direto de Lisboa. Temos mais telespectadores, vamos ouvi-los já de seguida. Entretanto, vamos ouvir a opinião por parte dos nossos convidados. Alia, ouvimos aqui vários telespectadores, a preocupação central de como é que entra, afinal, a droga nas cadeias. Doutora, é uma forma, é este plano de assumir que, afinal, a droga entra, de facto, nas cadeias? Como é que a droga entra nas cadeias, como deve calcular, não é a mim que me compete pronunciar sobre isso. Agora, pela via do pragmatismo, de facto, há droga nas cadeias. E, de facto, consome-se droga nas cadeias e, de facto, há um valor, um número residual de toxicodependentes por via endovenosa nas cadeias. E isso não são os dados que os apontam, são os estudos que são apresentados que os apontam e, de facto, há uma preocupação com estes utentes, com estes reclusos consumidores de drogas via endovenosa, porque temos valores de partilha de seringas acima daquilo que é os valores em liberdade. Nomeadamente, temos 52% dos reclusos que consumiram drogas dentro dos estabelecimentos prisionais por via endovenosa que partilham seringas no último mês. Portanto, isto são números preocupantes. Eu penso que foram levantadas aqui uma série de questões e que posso tentar responder algumas, ou pelo menos esclarecer algumas. Outras, de facto, são preocupações que têm a ver... também o número de técnicos e a verba que vai ser despendida para esta medida, não é? Um técnico de saúde não é necessariamente um médico ou um enfermeiro. É óbvio que seria desejável que isso acontecesse, mas temos, por exemplo, as equipas de rua, e posso lhe dizer que há 25 equipas de rua em Portugal que fazem troca de seringas direta com utilizadores de drogas por via endovenosa e que 90% das equipas são constituídas por psicólogos. Porque, ao nível da relação e da comunicação, são pessoas que estão preparadas, são técnicos de saúde também, e que podem fazer a troca de seringas e através da troca de seringas, fazerem a ponte para outras respostas e para outro tipo de tratamentos. Eu penso que esta questão da troca de seringas, e há muito e é importante se calhar desmistificar isto, de que a troca de seringas é facilitar o consumo. As políticas de redução de danos, e se calhar explicar um bocadinho isto, que também é importante, as políticas de redução de danos assentam num princípio basilar, que é o princípio do pragmatismo. De facto, existe quem consuma. Nós sabemos que é possível qualquer pessoa recuperar-se da toxicodependência, mas sabemos que nem todas as pessoas se recuperam e por variedíssimas razões, ou porque não querem, ou porque não conseguem. Como dizia uma das telespectadoras, não era preferível avançar com uma medida para curar os toxicodependentes? Mas essas medidas há, e a proposta deste grupo de trabalho, penso que as medidas são muito mais abrangentes. Portanto, é poder haver mais programas de substituição. E avançar com esta medida é assumir que as outras são ineficientes, é isso? Não, é uma medida limite. Quando nós estamos a falar da troca de seringas em meio prisional, estamos a falar para um tipo de população que, de facto, não para de consumir e que continua a partilhar seringas. Muito bem, doutora, já vamos continuar a conversa. Entretanto, a mesma questão para o Sr. Guilherme Louro. Há, de facto, droga nas cadeias?
Portanto, de facto, é apreendida droga dentro das cadeias, nas várias buscas que os guardas prisionais como é que ela entra lá? Efetuam. Como é que entram? Nós pensamos quando temos o cidadão comum, penso, e isso acontecia comigo porque eu apenas entrei dentro de uma cadeia no primeiro dia em que fui exercer a minha profissão. Portanto, nunca teve formação antes. Portanto, esta ideia de que a cadeia que é uma bola fechada, que é uma fechada imune a tudo o que vem do exterior, é porque não tem propriamente consciência do que é um estabelecimento. O estabelecimento prisional, que além dos reclusos, utentes internos, serve um leque vasto de utentes. Portanto, se formos a fazer as contas ao número de visitantes que entra dentro de um estabelecimento prisional durante um mês, se calhar, se formos assim a pensar, 3.000 visitantes dentro de um estabelecimento prisional de média lotação, portanto, com 300 reclusos para aí, isto só em visitantes que vêm exclusivamente para visitar o recluso. São 3.000 visitantes no mês. Ouvimos aqui exemplos de aeroporto. Passam com certeza mais do que 3.000. São feitas fiscalizações. E também é apreendida droga nos aeroportos. E não é apreendida droga quando tentam passar visitantes, tal como referiram? Não é inédito portanto, aconteceu várias vezes ser apreendida droga. Dizia-me há pouco que quando começou a sua função, a primeira vez que entrou na cadeia foi logo no primeiro dia de trabalho. Ainda acontece? Não, isto após a formação, como é lógico. Né? Primeiro temos um curso de formação e depois então tive contacto com a cadeia. Não há outras formas? O nosso telespectador falava na possibilidade de ter cães, portanto... A Guarda Prisional, o Corpo da Guarda Prisional, no dia em que essa medida fosse implementada, dava os parabéns a quem tivesse a coragem para a implementar. E o que é que falta? É vontade política? Enquadrar legalmente. Porque há aqui uma situação que está consagrada em lei, que é a seguinte: para revistar um visitante que entra no EP, é necessário haver fundada suspeita de que ele transporta realmente ilícito. O que é que nós temos, portanto, um dos vários mecanismos que temos para a triagem das pessoas dentro dos estabelecimentos é a sujeição ao detector de metais. Portanto, os detectores de metais não detectam a droga, como é lógico. Portanto, são depois... Portanto, por volumes mais evidentes que se verifica no corpo, vai-se então fazer o check-in do que realmente transporta. Há neste momento um veículo privilegiado para transportar a droga, que é o nosso corpo, não é assim? E isso não é inédito. Ainda a semana passada a GNR prendeu uns indivíduos que vinham de Espanha, ou de onde é que era, portanto, todos recheados de droga. Agora, realmente, essa questão de olhar para a prisão como um mundo fechado, isso é uma inverdade, porque servimos o leque de utentes e todos os dias, desde fornecedores, como foi dito, advogados, de todo, portanto, o recluso está privado da liberdade, mas ao fim e ao cabo tem acesso, e principalmente nos estabelecimentos que estão vocacionados para preventivos, portanto, continua a usufruir de alguns direitos que estão devidamente consagrados. Portanto, isto leva a que entre muita gente dentro dos estabelecimentos. Doutora, quando os nossos telespectadores diziam que esta medida era quase considerar a droga dentro do meio prisional como lícita, não são preocupações de estranhar? Não são preocupações de estranhar. São preocupações legítimas. São contribuintes, que tal como as pessoas diziam. Com certeza, e que legitimamente expressam a sua opinião e que devemos ter em conta a opinião das pessoas e ainda bem que vivemos num país em democracia onde podemos exprimir as nossas opiniões. Mas também o programa de troca de seringas que é feito em Portugal, que é feito nas farmácias, e que independentemente das questões que foram levantadas e que têm a ver com outro tipo de questões, que é não haver o acesso. Nomeadamente, se calhar falta também de fiscalização com o abandono, tal como foi relatado, de seringas em espaços públicos. Eu posso lhe dizer que pode haver, de facto, situações pontuais de abandono de utensílios, nomeadamente de seringas em espaços públicos, mas posso lhe dizer que o programa e por isso é que é um programa de troca de seringas. Mas no global o balanço é positivo? O balanço é extremamente positivo, o impacto em termos da saúde pública é extremamente positivo. A mobilização da Rede Nacional de Farmácias Portuguesa é de facto um caso inédito no mundo, em termos da mobilização de uma rede de privados num programa com este impacto em termos de saúde pública. Mas em distribuição no meio prisional sei que não é novidade. Em Espanha, Luxemburgo e Suíça já houve essa experiência. O plano vai avançar em 2007, em fevereiro. 3 meses depois faz-se o primeiro balanço nestas cadeias experimentais, Lisboa e Paços de Ferreira. Se a medida não der resultado, é uma medida a desistir? Quais são as possibilidades depois? Eu penso que a avaliação serve mesmo para isso, é para fazer ajustes e para repensar estratégias. O que é que pode correr mal?
na pior das hipóteses? Pode haver algumas coisas que corram mal. Daquilo que nós temos dos dados das experiências que nestas e outras prisões na Europa que têm sido feito, é que de facto elas têm-se revelado positivas. São medidas que se têm revelado positivas. Tem havido uma diminuição considerável da infecção pelo VIH-Sida, tem havido uma adesão à terapêutica depois ao nível do tratamento, porque isto também são estratégias para nós alcançarmos pessoas que de outra forma não falam com técnicos de saúde, e posso lhe dizer que isto na rua é uma verdade com que nós nos confrontamos diariamente, e com os dados é que havia pessoas que não tocavam a rede convencional de tratamento e que, fruto destas estruturas de proximidade e dos programas de troca de seringas, nomeadamente, contactam com profissionais de saúde diariamente. Muito bem. Doutor, vou interromper, vamos ouvir os últimos telespectadores e vou agradecer o poder de síntese aos próximos que vão intervir. Neste caso é Maria José, que está em Rio do Moro. Boa noite, Maria José. Maria José, presumo que já não esteja na linha. Temos a indicação também do Ricardo. Boa noite, Ricardo. Estou a falar de Lisboa e a situação é a seguinte. Muito rapidamente, eu estava de momento a ouvir o programa. Sim. E acontece que há muita coisa que se está aí a debater que eu estou em desacordo. Muito rapidamente, Ricardo, o que é que discorda? Eu discordo porque a situação é que eu sou ex-recluso, tive 6 anos detido em Alcoentre, em Lisboa, e em relação à entrada da droga nas cadeias, é assim, pelas visitas concordo que entre, mas são quantidades diminutas. As grandes quantidades entram lá dentro por guardas e pessoas que trabalham nos meios prisionais. Relativamente à troca de seringas, por um lado concordo, porque há meios prisionais que há um recluso ou dois que têm uma seringa, se for preciso, para 40 ou 50 compartilharem a mesma, mas por outro lado não concordo porque os guardas vão sofrer consequências em caso de represálias por essa situação Ricardo da troca Jorge. de seringas. Portanto, já o disse, é um ex-recluso, sim ou não? Concorda com esta medida? Da droga de seringas? Sim, por um lado sim. A Ricardo nível Jorge, das não doenças, temos mais concordo. tempo. Muito bem, Ok, obrigado. fica o seu comentário. Muito obrigado também por ter vindo a esta edição. Presumo que tínhamos ainda tempo e agradeço também o poder de síntese ao Joaquim Aguiar, em Vila Nova de Gaia. Olha, Joaquim? era o seguinte, eu estou a ouvir, não ouvi logo do início, mas tenho uma ideia sobre esta situação. Eu não estou contra a troca de seringas nos locais da prisão. O que eu estou contra é tratar as pessoas toxicodependentes, elas são livres de ser o que querem. Havia de criar uma prisão, um local próprio, quer como hospitais ou situações assim, para eles serem atendidos, porque o que acontece, depois vão noutras situações para a prisão e vão apanhar vícios que cá fora não os têm e passam a tê-los na prisão. As pessoas vão ao hospital, essas pessoas que nada contribuem para a sociedade, só dão cabo dos pais, dos irmãos, da família e dos amigos. E depois são os primeiros a ser atendidos e os coitadinhos nos hospitais. Quem tiver uma doença profissional, ou quem necessite ser atendido, agora tem que pagar consultas, tem que pagar uma série de despesas. Quando essas pessoas são aquilo que querem, são livres, mas estão a prejudicar a sociedade e nada pagam. Joaquim Aguiar, muito obrigado por ter vindo ao debate público. Lamento não termos mais tempo, Joaquim Aguiar. Obrigado também por ter vindo a esta edição de Vila Nova de Gaia. Ficou também aqui a sua preocupação e a sua opinião. Um pouco em termos de conclusão, doutora Paula Val de Andrade, o que é que gostaria de dizer? Eu gostaria de dizer que, acima de tudo, é bom discutirmos estas coisas. E o facto de haver a oportunidade para se fazer uma discussão que envolve todas as pessoas, que envolve técnicos de saúde, que envolve decisores políticos, que envolve vários ministérios à volta, sentados à volta de uma... Como viu, não são só os guardas prisionais que discordam, a maior parte da população. Exatamente. Não ouvimos aqui uma opinião a favor ainda. E, portanto, eu acho que isto é a grande vantagem. O ex-recluso concordou, portanto, o Ricardo Jorge. A sua opinião? Portanto, o Corpo da Guarda Prisional, o Sindicato do Corpo da Guarda Prisional realmente continua, portanto, a estar contra a implementação da medida de troca de seringas, portanto, sem ser nos moldes de ser devidamente controlado. Portanto, colocar as máquinas de trocas de seringa, isso é impensável, conforme foi dito por este seu ex-recluso, que ele disse textualmente que os guardas é que vão sofrer. Eu tive a oportunidade de estar presente num colóquio efetuado ali no Hospital Legas Muniz.
Muito bem, vou pedir mesmo desculpa, Guilherme Louro, mas já terminamos o nosso tempo. Obrigado também pelos seus esclarecimentos e a doutora Paula de Andrade, do IDT, também pelos esclarecimentos que trouxe em relação a este tema, a troca de seringas nas prisões. O Ministério da Justiça e a Direção-Geral dos Serviços Prisionais foram convidados também para esclarecer esta questão, mas não manifestaram interesse ou disponibilidade para estar em estúdio. Amanhã trazemos outro tema também do seu interesse e da atualidade, que vai contar com o seu comentário. Boa noite e obrigado pela preferência.